Se você não utiliza a ferramenta de stop loss, você não é um trader, você é um passageiro sem cinto de segurança. O stop loss ele não serve para te fazer perder dinheiro, ele serve para impedir que uma perda pequena acabe se transformando num grande desastre. E hoje eu vou te mostrar o que é o stop loss de forma simples, como utilizar o stop loss do jeito certo, aonde que ele se encontra dentro da corretora, o que você deve fazer e o que você nunca deve fazer. E se você é iniciante e tem medo de estopar, esse vídeo é obrigatório para você. O que é o stop loss de forma bem simples? Ele é um limite automático de perda. É você dizendo para o mercado que se o preço chegar até aqui e eu estiver errado, eu saio do trade. Vamos fazer uma analogia simples? É como o airbag do carro. Você não espera que o carro vá bater, mas se ele bater, ele acaba te protegendo. No trade é a mesma coisa. Um stop pequeno, você ainda permanece no jogo. E se você não utiliza o stop, uma operação pode quebrar sua conta. Entenda de uma vez por todas, o stop loss ele não é seu inimigo, ele está protegendo seu próprio capital. E por que que todo iniciante deve utilizar o stop loss? Porque se você não utilizar ele, com certeza você vai ficar muito emocional, vai segurar o prejuízo esperando um milagre e acaba transformando um pequeno erro em uma perda muito grande. E todo trader profissional aceita uma coisa, que errar faz parte do processo. O que não faz parte é errar e não sair da operação, errar e dobrar sua posição ou até mesmo rezar para que a operação dê certo. É com o stop loss que a gente consegue perder de copo e continuar tentando ganhar de balde. E onde que fica o stop loss na minha corretora? Quando você for abrir o layout, seja no celular ou seja no computador, você vai ter essa parte aqui lateral direita aqui, ó, onde vai ter o tipo de margem, o tipo de alavancagem, se você vai abrir ou fechar a operação. E logo aqui embaixo vai ter TP de Take Profit e SL de Stop Loss. Quando você for abrir uma operação, você vai selecionar essa caixinha aqui. Vai abrir esses campos. O de Take Profit, o quanto que você vai lucrar nessa operação. E o de Stop Loss é o quanto que você realmente pode perder, que é o tópico dessa aula. E dentro do Stop Loss, a gente consegue definir ele pelo preço em um SDT, pelo PNL, que seria o quanto que você vai ganhar nessa operação, pelo ROI, que seria a porcentagem, e pelo mudar aqui, que normalmente a gente não utiliza. Eu sempre deixo pelo preço em um SDT. Então seria o valor que a operação pode chegar. Então aqui no gráfico da Solana, ela está em 103 dólares. Se eu fosse abrir uma operação aqui agora de long, a gente colocaria o nosso stop aonde? Sempre falo para vocês, o stop deve ser em região técnica. Aqui eu estou mostrando uma operação muito chula para vocês, mas só para mostrar que é fácil a gente colocar e definir o nosso stop loss. Então eu colocaria abaixo desse último fundo aqui e o possível alvo aqui para cima. Sempre falo para vocês operações acima de 2:1. Então aqui eu já sei que meu stop loss ele vai ser 95,40. Então independente do valor que eu fosse entrar na operação, o meu stop seria abaixo dessa região técnica aqui, ó, bem abaixo do 95,40. Então aqui eu já posso definir aqui, ó, 95,40. O valor que eu vou colocar da operação. Então ele já vai fazendo o cálculo automático. Quanto mais porcentagem eu entro da minha conta, mais ele vai aumentando esse campo aqui, ó, 10,15. Quanto mais dinheiro eu entro, mais eu perco. Então se eu quero perder 1% da minha conta, eu vou definir lá, fazer o cálculo. Ah, minha conta é de X, então vou pegar 1% desse X, certo? Então aqui eu vou colocar para vocês, vamos lá, um stop loss de 5 dólares. Eu vou entrar aqui a mercado, comprar long. E o meu stop, ele já é definido automaticamente aqui, ó, aqui no valor de 95,40. Posso alterar ele? Posso, tanto para cima quanto para baixo. Uma coisa que você tem que ter atenção é o preço de liquidação, porque se você colocar o seu stop depois do preço de liquidação, você vai ser liquidado, a operação vai ser fechada e seu stop não vai ser atingido. Então seu stop tem que estar antes do valor de liquidação, certo? Mas a gente sabe que esse valor de liquidação é de acordo com a proporcionalidade da sua alavancagem. Então, antes de entrar na sua operação, defina o estilo de margem e defina a sua alavancagem. Definido isso, o que a gente precisa? Colocar o nosso stop em região técnica. Então, eu posso colocar meu stop aqui, nessa região aqui mesmo, 95,40, onde é que já estava, posso colocar ele aqui. E se o preço atingir essa região de 95,40 por unidade de Solana, a minha operação ela vai ser fechada e eu vou ter o prejuízo de 5 dólares como eu pré-defini antes mesmo de entrar na operação. Então a gente sabe que o stop ele não deve ser um número aleatório. Ele deve ficar abaixo de um fundo em possíveis compras, acima de um topo em possíveis vendas ou em alguma região de altíssimo interesse do mercado. E eu sempre falo para vocês que o stop ele não deve ser emocional, e sim de forma técnica.
Uma coisa que você deve se atentar é que o stop maior, ele não significa mais risco. O que define o seu risco é o quanto que você está disposto a perder nessa operação. Então, como eu falei para vocês nessa operação que eu abri aqui, eu estava disposto a perder $5 nessa operação. Então, independentemente da alavancagem, o quanto que eu vou entrar nessa operação, eu só posso perder $5 nela mesmo. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, nunca ajuste o stop de acordo com a alavancagem, e sim faça a sua alavancagem de acordo com o que você pode perder na operação. E quais são as regras que você deve saber sobre stop loss? A primeira é sempre utilizar o stop loss em todas as suas operações. A segunda é definir o seu stop antes mesmo de entrar no trade. A terceira é você aceitar que o stop é um custo do seu aprendizado. A quarta é você respeitar o seu stop até o final. Ou seja, se você pré-definir o seu stop em uma região, não fica mudando ela. E a última é sempre utilizar o stop de forma técnica e não emocional. A gente sabe que o trader consistente, ele protege o seu capital primeiro antes mesmo de pensar no lucro. E o que você nunca deve fazer nas suas operações? Não mova o seu stop para dar mais espaço. Então aqui nessa operação da Solana, o preço ele poderia vir buscar essas regiões aqui, eu ficar com medo e mover meu stop aqui para baixo. Falar assim, não, essa região aqui eu tô com medo. Ele pode chegar, vou mover meu stop aqui para baixo. Só que ele vai deixar de ser a minha perda de $5 e vai começar a ser uma perda de $6. Vai fugir do meu gerenciamento de risco. Não retire o stop loss da sua operação achando que o preço pode variar. Tem muitas pessoas que nem utilizam o stop loss, mas tem outras que pegam o stop loss aqui, pré-definiu o stop loss antes da operação, ficou com medo e fala assim, clica aqui em cancelar a ordem. Então a sua operação ela fica sem stop loss, ou seja, você está à mercê da liquidação do mercado. E por último, não transforme trade em investimento forçado. O que isso significa? Que se você está tomando 30 stops, 40 stops consecutivos, é porque a sua estratégia ela não foi validada, é uma estratégia que não funciona. Então você precisa voltar atrás, estudar mais e aí sim voltar a operar. Em resumo, o stop loss ele não serve para te punir, ele serve para te manter vivo no mercado. E todo trader que durou, ele tomou o stop, respeitou o stop e sobreviveu por conta desse stop. E quem não aceita prejuízo controlado acaba quebrando a conta. E se você quer aprender a operar comigo diariamente, te convido a entrar na minha comunidade VIP gratuita no Discord. O link vai estar aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o like e deixar o sininho. Vamos para a próxima.